está no ar o Arquivo de Notícias com os destaques do Legislativo. Confira as manchetes deste fim de semana. Líder da oposição faz alerta sobre a situação precária do presídio de Passo Fundo. Moção apoia a permanência de vigilantes em locais com vídeo monitoramento. E ainda, vereador Roberto Gabriel Tozon sugere faixa elevada em cruzamento da Rua Independência. O sistema prisional em Passo Fundo está um caos. O alerta foi dado pelo vereador Luiz Miguel Chais ao comentar o baixo efetivo responsável por atender uma infraestrutura superlotada. O vereador Luiz Miguel Chais, que é aposentado da Polícia Civil, recebeu informações de que a situação ficou insustentável. Como exemplo, citou a primeira quinzena de setembro. Só no albergue, que também inclui detentos em isolamento, foram registradas 9 fugas em um período de apenas 4 dias. O problema se repete no regime fechado e uma das causas é a defasagem do efetivo. Eu acho que essa situação que está acontecendo aqui em Passo Fundo não está acontecendo em outros municípios, e cito Santa Maria, Caxias do Sul, até mesmo Carazinho e Erechim. E eu, como policial, já vi situações preocupantes no presídio municipal, quando eu ia com muita frequência ao presídio, e eu cheguei lá a ver 1 ou 2 agentes penitenciários fazendo plantão sozinhos, cuidando de 200 detentos. Hoje o presídio de Passo Fundo tem uma lotação de 140, está com 250 penados, né? E o que a gente fica surpreso com a negatividade de que 9 detentos fugiram nos últimos dias. Isso é a nossa insegurança, é a insegurança de nós passundenses. Por isso que, como policial civil, eu hoje alertei os colegas vereadores, porque o nosso presídio é uma panela de pressão prestes a ser explodir. O sistema carcerário ineficiente de Passo Fundo prejudica o trabalho de ressocialização, que é dever do Estado. Além disso, põe em risco a integridade dos profissionais que atuam na vigilância da casa prisional. Dos órgãos de segurança pública, eu acho que a profissão que é muito penosa é dos colegas agentes penitenciários, porque eles cumprem pena. No final da sua aposentadoria, eles fizeram lá 20, 25 anos presos. Por que presos? E eles são presos diferenciados, porque eles estão lá, não cometeram um crime, estão cuidando de delinquentes e com os seus familiares, eles vivendo 24 horas de uma tensão, não sabendo se no seu presídio vai acontecer ou não uma possível rebelião. Ele tem sua família, tem sua esposa, tem seu esposo, tem seus filhos. Então, é muito preocupante e árdua a profissão do agente penitenciário. Conforme o parlamentar, o ideal seria a abertura de novas vagas, o que ele acredita que não vai acontecer em curto prazo. Assim, resta ao município cobrar da Secretaria Estadual de Segurança investimentos em câmeras e o aumento no número de agentes. Para que isso aconteça, Luiz Miguel Chais deve organizar uma comitiva até a capital gaúcha. Eu não falo mais em obra, porque o presídio estava aqui ainda na outra legislatura anterior, e nós já falávamos do presídio regional aqui em Passo Fundo. Não aconteceu. Depois nos deparamos com a obra do aeroporto, do qual não comento mais, que é muito vexativo você lidar com obras do Estado. O que nós vamos pedir a curto prazo é a vinda de mais agentes penitenciários para que possa diminuir um pouco a tensão dos atuais agentes de Passo Fundo. O espaço de honra da primeira plenária da semana foi ocupado pelo vereador Eloy Costa. O orador do Grande Expediente fez uma avaliação das ações realizadas nos últimos anos. O MDBista iniciou a atuação política há 14 anos como líder comunitário. Neste período, participou ativamente do desenvolvimento de 5 bairros da cidade. Já no Legislativo, com o reconhecimento da população, ele pôde dar continuidade a este trabalho. Ali da Grande Veracruz, aquela região ali, Ipe, Cavalinho, Leão 13, Negreve, aquela região ali, eu sou bem atuante, eu estou sempre presente com a comunidade, ao qual desde
quando eu era líder comunitário, né? Hoje eu trouxe toda a documentação para apresentar e até chamei a imprensa, a comunidade pode ver a documentação. Eu tenho mais de 1000 pedidos de providências, ofícios pedindo melhorias para a região. Então eu tenho ali os meus amigos, a minha família, o ICTG que eu frequento é ali, o Estância Nova, o Pedro Ribeiro da Luz, o Moacir da Mota Forte. Então é a região que eu vivo, ali eu sou feliz, ali eu tenho o carinho das pessoas, então até não me vejo eu morando em outro lugar. Em 2018, o parlamentar protocolou mais de 200 pedidos ao Executivo. E para viabilizar as demandas, esteve em Porto Alegre e Brasília em busca de recursos. Uma das propostas é para a construção de uma escola de educação infantil na Vera Cruz. É muito importante, isso aí seria um caso urgente, porque eu, como sou vereador ali da região, o pessoal vem no meu gabinete ou na minha casa me procurar para mim conseguir vaga para os seus filhos. Eles querem trabalhar, eles têm o direito. E hoje é lei, a criança tem que estar numa escola infantil e não tem vaga. Então as escolas têm um limite por sala para a criança e um limite para os professores. E falta com urgência uma escola ali. E eu levei um projeto para o prefeito pediu para mim conseguir a verba federal, o estadual, e trouxesse a verba que ele mandava fazer a escola, porque no momento não tem verba municipal para construir essa escola. Ainda na capital federal, o orador do Grande Expediente tratou do programa de agricultura urbana. A ideia é instituir em Passo Fundo o sistema que permite o uso de terrenos baldios para o plantio e colheita. Esse meu projeto é para que venha uma verba federal para nós fazer essa agricultura, esse projeto de agricultura urbana, que é ir atrás do proprietário do terreno, pegar uma autorização dele por um prazo X e nós lavrar o terreno, como eu vim da roça, vim do interior, eu sei o que estou dizendo, lavrar o terreno, gradear o terreno, que é uma outra máquina que passa, e daí ceder para a comunidade plantar hortaliças, né? E dali ela ter, muitas vezes, o seu próprio sustento, de repente dá até para vender o produto dali. E a gente ficar de responsável. Eu, por exemplo, da minha região, eu vou me colocar à disposição para mim ficar responsável assim que esse projeto estiver pronto. E, além disso, eu vou atrás dos proprietários, né, para conseguir essa autorização. O vereador Eloy aproveitou o espaço para anunciar o resultado de uma reunião realizada junto às comunidades da Leão 13 e Nenegrefe. Em abril, ele solicitou do Executivo um estudo de melhorias para a Avenida Alceu Laus, que foi construída há 40 anos. Eu levei o prefeito lá e a comunidade estava junto, a liderança comunitária estava junto, o prefeito falou perante todos que a partir do mês que vem vai começar essa grande obra, que é alargar essa Avenida Alceu Laus com tubulação e iluminação. Vai ficar muito bom, porque o asfalto, a pavimentação no bairro Nenegrefe, ali na região, Dona Júlia, ali está tudo pavimentado. O único lugar que não foi feito nada ainda até hoje é essa avenida. E a partir do momento que ficar essa avenida pronta, vai ficar muito boa aquele bairro, porque ali é uma passagem, né, de muitos carros. E ali as pessoas correm muito risco de acidente e também as crianças, né? E a seguir, vereador Leandro Rosso comemora a manutenção do acesso principal ao bairro Maggi de Césaro. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Estamos de volta com o arquivo de notícias com os assuntos abordados no Grande Expediente de quarta-feira.
O responsável pelos 30 minutos foi o vereador Leandro Rosso. O orador do grande expediente iniciou seu discurso comemorando a manutenção do acesso principal ao bairro Maggi de Césaro. Em agosto, o parlamentar participou de uma reunião no DAER, na tentativa de evitar uma obra que, segundo ele, prejudicaria cerca de 3.000 pessoas que moram e trafegam diariamente pelo local. Desde que eu soube, através que os empresários me cobraram, quando eles estavam fazendo obras de melhorias no Maggi, que seria fechado o acesso de entrada do bairro. A gente correu contra o tempo, né, Paula? Pois uma empresa terceirizada estava executando obras de recapeamento ali e a informação que a gente teve numa primeira reunião com os empresários que seria fechada. Então a gente apresentou um projeto junto com a comunidade de 96, através do engenheiro técnico, né? Projeto impresso e digitalizado junto ao DAER. Protocolamos aqui em Passo Fundo e entregamos em Porto Alegre. Como teve o trâmite em 2 departamentos de projetos, foi aprovado a nossa ideia e depois teve uma reunião posterior aqui em Passo Fundo que Porto Alegre delegou poderes para resolver a situação à 6ª Superintendência. Então a gente fez uma movimentação, Câmara de Vereadores, os moradores do bairro fizeram abaixo-assinado, os moradores do bairro se reuniram com o DAER mais de 2, 3 vezes, eles mesmos contrataram, Paula, um engenheiro particular, um profissional técnico, para atualizar esse projeto de 96. E a informação que eu trago da reunião é positiva. Permanece aberto o acesso de entrada ao bairro Maggi de Césaro. Essa informação que Porto Alegre nos passou e a 6ª Superintendência aqui em Passo Fundo, através do Luiz e o engenheiro Adriano, nos confirmaram. Desta forma, Leandro Rosso protocolou uma moção na Câmara de Vereadores e conseguiu a aprovação unânime do plenário. O documento foi encaminhado a Porto Alegre e deu força para que o fechamento do acesso não ocorresse. Agora, o parlamentar vai continuar acompanhando o caso. Apresentamos uma moção de repúdio, Paulo. Os 21 vereadores da Câmara aprovaram. Aí, quando eu fui a Porto Alegre, eu tive mais um dia de sorte, que eu sempre digo, foi aprovada, foi votada aqui, e no outro dia eu entreguei em mãos no DAER, a Superintendência em Porto Alegre. Então, a Câmara foi parceira, a Câmara fez sua parte. O que cabe ao legislador, neste caso, é a moção. Então, a gente vê o peso de uma moção de repúdio, quando a gente faz, recebe a aprovação de todos os vereadores, e é o papel do legislador, sim. Porém, agora tudo são etapas, né, Paulo? Agora a gente tem o compromisso, estava presente na reunião do Poder Executivo Municipal, nós temos o compromisso de executar algumas obras que pertencem ao município. Então eu já estou solicitando uma reunião com o Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Gerais para execução de algumas mudanças que nós temos que fazer ali para fazer valer o projeto que nós entregamos ao DAER de Passo Fundo, que irá a Porto Alegre para algumas alterações e depois será executado por uma empresa terceirizada de São Paulo. Em 26 de setembro foi celebrado o Dia Nacional do Surdo. E o segundo assunto trazido para a tribuna vai ajudar no diagnóstico e tratamento de crianças com problemas auditivos. Intitulada de Aprende Bem Quem Ouve Melhor, a lei atende alunos de 0 a 5 anos matriculados nas escolas municipais. Quero parabenizar a APAS pelo trabalho e dedicação que eles fazem com essas pessoas, sabe? Muitos deles deixam sua família de lado, deixam seus afazeres para se dedicar ao outro. Então eu quero aqui deixar o parabéns ao Dia do Surdo e dar uma boa notícia também, que o ano passado eu apresentei uma lei municipal, que é o programa Aprende Bem Quem Ouve Melhor. O que diz o projeto, Paula? Ele detecta, trata e, se preciso, a prótese auditiva a crianças de 0 a 5 anos da rede municipal. Como é que eu tive essa ideia? Vou relembrar o fato. Eu fiz algumas visitas a escolas municipais, fiz uma brincadeira a alguns alunos, perguntei, você é gremista ou colorado? E ele não me respondeu. Eu perguntei de novo, ele não me respondeu.
Aí a professora me disse, ele tem problema auditivo. Aí eu disse para ela, professora, mas isso aí não interfere na educação? Obviamente que sim, né? Ela me disse, sim, vereador. Mas o pior é que tem alguns casos que eles nem querem mais vir à escola, pois não aprendem e não interagem. Aí eu fui em 3 escolas e constatei alguns casos, né? Que não eram graves, estavam no início. Então, eu fiz um levantamento, algumas escolas, nós temos 60 no município. Então, o problema é sério, né? Aí o que eu tive a ideia, né, Paula, de fazer um projeto de lei, que aqui eu agradeço toda a Procuradoria do município que sensibilizou ao projeto, a importância dele, parecido com o programa Olhar de Criança. E na próxima semana, a proposta terá sequência. O orador do Grande Expediente espera que a lei se torne um programa municipal. E agora é mais uma etapa, né, Paula? Eu quero, terça-feira, já marquei uma reunião com o secretário Edmilson para ver a implementação desse projeto, né? Que eu tenho certeza, é um projeto importante porque ele protege, ele trata as nossas crianças, né? Que são o futuro do amanhã. Pode ser que ele se torne, então, um programa municipal. Pode. Eu estou nesta expectativa, mas não quero aqui passar uma informação não oficial, né? Mas ele tem tudo para ser um programa municipal que vai dar certo, que vai proteger as nossas crianças, ou melhor, vai detectar um problema, vai tratar e, se preciso, implementar a prótese nas nossas crianças de 0 a 5 anos. O vereador Ronaldo Rosa protocolou no Legislativo uma moção que busca assegurar a presença física dos vigilantes nos postos de trabalho, mesmo após a implantação de câmeras de monitoramento. Os detalhes na reportagem. O projeto Guardião recebeu R$500 mil para serem investidos no sistema de vídeo monitoramento, que há 4 anos está presente na cidade. A licitação para a compra de 87 novas câmeras já foi aberta e deve ser concluída em breve. O reforço é muito importante, mas preocupa os profissionais que atuam na vigilância dos órgãos públicos. Por isso, o vereador Ronaldo Rosa apresentou uma moção pedindo ao Executivo que mantenha ativa as funções. Em alguns locais, e aqui eu posso citar escolas municipais, onde já foram instaladas câmeras de vigilância, o que aconteceu? Houve o corte dos vigilantes, ou seja, da pessoa que trabalhava naquele local, a presença física de um vigilante foi cortado porque se entendeu, agora tem câmera de vigilância, não precisa do vigilante. Então, a gente está apresentando na Câmara uma moção de apoio à permanência dos vigilantes nos espaços públicos e nos locais, mesmo com as câmeras de vídeo monitoramento, porque senão não vai adiantar de nada. Você vai ser trocar elas por elas, como diz o ditado. Você coloca a câmera e tira os vigilantes, nós não vamos ter, na verdade, um ganho em segurança pública, nós vamos ter apenas uma alteração da forma de se vigiar, de se controlar. Além do que, as câmeras são muito importantes e a gente defende esse tema aqui na Câmara, mas as câmeras, elas são, na maioria dos casos, pós o crime ter acontecido, para ajudar na investigação da polícia, na identificação de algum suspeito, então vai lá e se olha as imagens. Enquanto que o vigilante, a presença física do vigilante lá é preventiva, ou seja, inibe e às vezes evita até do crime acontecer, do prejuízo ao patrimônio público acontecer. Então a gente quer as duas coisas, que daí sim, vigilante e câmera, daí sim ter certeza que nós vamos ter um reforço na segurança. A moção é uma demanda da empresa terceirizada que presta o serviço para a Prefeitura. Segundo informações da categoria, em função do uso da tecnologia, o número de vigilantes foi reduzido pela metade nos últimos meses. Ronaldo Rosa espera que o município revise a decisão de encerrar outros contratos. Não tem nada oficial, mas já há uma conversa de bastidores de que vão ser instaladas câmeras em determinados locais e nesses locais, então, não será mais necessário a presença do vigilante. Hoje, para que o nosso telespectador tenha ideia, nós temos 115 vigilantes trabalhando aqui em Passo Fundo, contratados pela Prefeitura de forma terceirizada. Mas esse número já foi muito maior, nós já chegamos a ter mais de 200 vigilantes atuando no município. E esse número vem sendo reduzido mês a mês,
mês, justamente ou por contenção de despesa ou porque lá numa escola, ou lá num cais, ou lá no cemitério, foi instalada uma câmera de vídeo monitoramento e aí se chegou à conclusão que não precisa mais o vigilante. Então, essa empresa terceirizada, que venceu a licitação, tem o contrato com a prefeitura até o final desse ano, que poderá inclusive ser renovado, está tendo aí uma redução no seu quadro, mês a mês, está tendo que demitir o pessoal justamente por causa da troca pela tecnologia. A exemplo do que já aconteceu, e o movimento aqui da Câmara de Vereadores também, quando se houve a discussão, que agora está parado por uma questão judicial, da licitação do transporte coletivo. Então, se anunciou que teremos bilhetagem eletrônica nos ônibus, mas a Câmara se movimentou para garantir que, mesmo com bilhetagem eletrônica, permaneça lá o cobrador de ônibus dentro do coletivo, não só pela questão da manutenção do trabalho, mas porque é necessário, sim, a presença de uma pessoa física. E assim também com os vigilantes. O vídeo do monitoramento é importante, mas também tão importante, ou até mais, é a presença física do vigilante. E depois do intervalo, Secretaria de Segurança conclui instalação de novos redutores de velocidade. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Os motoristas e pedestres de Passo Fundo devem ficar atentos. Foi concluída a instalação de quebra-molas e faixas elevadas em ruas importantes do município. Locais como o cruzamento da Bento Gonçalves com a General Canabarro ou a Avenida General Prestes Guimarães, onde ocorriam constantes acidentes, receberam os redutores de velocidade. Ao todo, foram 35 instalações sugeridas pela própria comunidade. O secretário adjunto de Segurança explica que todos os locais passaram por análises técnicas antes de receberem os equipamentos. Justamente para fazer com que a velocidade naqueles pontos onde se tinha uma maior incidência de acidentes de trânsito, se diminuísse a velocidade e, consequentemente, diminuindo os acidentes de trânsito e os danos causados por eles, né? Na verdade, essas lombadas elas são feitas através de estudo técnico, né? Porque muitas vezes a comunidade pede as lombadas naqueles determinados locais e, chegando no local, a equipe técnica avalia o local, enfim, faz as contagens de veículos, fazem todo aquele procedimento padrão e muitas vezes não comportam a lombada naquele local, né? Então, elas só são feitas após um longo período de análise técnica de acordo com a legislação vigente. Ele também esclareceu quais são esses requisitos analisados na hora de atender a demanda. Existe uma série de fatores. Primeiro, passagem de veículos naquele local, tem que ter um determinado número X de veículos passando naquele local, e isso não é uma questão local, isso é uma questão a nível nacional, é uma legislação que prevê isso. Outra questão também bem importante que é levada em consideração não pode ser lombadas próximos a curvas, porque ela pode se tornar um elemento que, ao invés de contribuir com a segurança, ela pode trazer problemas, né? Porque a pessoa muitas vezes não vai ter a visibilidade necessária, né? Na distância exata para reduzir a velocidade e, consequentemente, pode ter um acidente mais grave em virtude da lombada. Então, próximo a aclives também, de ter determinado grau de aclive também tem que se estudar muito bem, ver bem a possibilidade, ver se o aclive não é seguido de uma curva, né? Então, existe uma série de fatores que tem que ser levado em consideração. E esses são alguns, mas existem muito mais, né? Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Por quê?
Porque no caso de fazer uma faixa elevada ou mesmo uma lombada física em um local inadequado, quem responde posteriormente, num caso de um acidente causado por essa faixa, é o poder público. Então tem que ter muito cuidado, né, para que sejam feitas exatamente nos locais mais adequados possíveis. O secretário ainda comenta a diferença entre o quebra-mola e a faixa elevada. A faixa elevada é uma lombada maior, em termos mais simples para as pessoas entenderem, né? Maior, com dimensão maior, onde é feita uma faixa de pedestre sobre ela. Ela tem dois objetivos. Primeiro, reduzir a velocidade dos veículos que por ali trafegam e também dar mais visibilidade tanto do pedestre aos veículos que estão vindo, como do veículo ao pedestre que está trafegando sobre ela. Por quê? O pedestre ele atravessa a via na mesma altura da calçada, né? Então ele fica mais alto, ele fica mais visível. Então é um elemento de segurança muito importante que veio assim, eu acho que é um elemento que trouxe uma força a mais para que nós possamos trabalhar com segurança viária no caso. Ao encontro do que vimos na reportagem anterior, vamos conhecer o conteúdo de uma indicação feita pelo vereador Roberto Gabriel Tozon. O parlamentar solicitou ao Executivo a construção de uma faixa elevada no cruzamento da Rua Independência com a Rua General Neto. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, entre os anos de 2016 e 2017, 25 acidentes ocorreram no local. Com a proposta, o vereador Roberto Gabriel Tozon espera reduzir o perigo para motoristas e pedestres. A Rua Independência, o pessoal geralmente vem com um pouco mais velocidade, né? E a General Neto cruza em duas vezes, na verdade. Cruza na frente do cartório, né? Quem vai sentido a Caixa Econômica que desce, e também quem está vindo em direção à Catedral. Ali, se não é de um lado, é de outro, que acontecem esses acidentes. Eu já tinha visto, e por acaso, em um dia, estava caminhando, num sábado pela manhã, e uma pessoa, um senhor que é taxista, que tem um ponto por ali, meu conhecido, começou a conversar e falou sobre isso. E decidi então fazer uma indicação da faixa elevada. Eu sou um defensor das faixas elevadas. Por quê? Passo Fundo, principalmente, a gente vê que o povo não tem a educação para parar na faixa de segurança para o pedestre. O pedestre muito menos tem educação de atravessar na faixa de segurança. Muitas vezes ele vai se enfiando no meio dos carros, né? E você fazendo uma faixa elevada, você obriga o condutor do veículo a reduzir a velocidade, porque é um quebra-mola, e automaticamente ele já vai, você colocando a faixa em cima desse quebra-mola, que vira uma faixa elevada, tu já consegue induzir e educar as pessoas a também atravessar ali, porque elas sabem que ali os veículos irão diminuir a velocidade. A instalação de faixas de pedestres elevadas é permitida pelo Conselho Nacional de Trânsito. Por questões de segurança, a orientação é de que elas sejam implantadas em vias com velocidade máxima de 40 km por hora. O parlamentar ressalta que o recurso melhora as condições de acessibilidade e segurança. Por isso, o modelo de travessia já é comum em diversas cidades. Essas litorâneas, por exemplo, como Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, há 10, 15 anos atrás você ia, isso tem próprios relatos dos cidadãos, como é uma cidade que tem muito turista, ninguém parava na faixa de segurança. O pessoal passava sempre meio rápido, de férias, sem preocupação alguma, e as pessoas não conseguiam atravessar. Tinha muito boletim de ocorrência, muita ocorrência de trânsito, às vezes até de briga, porque os banhistas, né, por exemplo, que iriam atravessar para a beira-mar na faixa, teriam que colocar a cadeira de praia, por exemplo, o guarda-sol na frente dos veículos para poder atravessar em cima da faixa que ninguém parava. Como que foi solucionado? Claro, demorou um pouco até o pessoal criar a cultura, com as faixas elevadas. Hoje todos os veículos já param porque a faixa é elevada e as pessoas automaticamente chegam a fazer fila para atravessar na faixa de segurança. Então eu acho que é uma solução de médio prazo, tanto para o condutor, que em Passo Fundo não para na faixa de segurança, como também para o pedestre, que não tem o mínimo de educação em saber, muitas vezes, educar seus próprios filhos. A gente vê mães, avós, pais, atravessando com crianças de colo, com crianças pequenas no meio dos veículos, né? Essas pessoas também
que se acostumarem que tem que atravessar no local de segurança, no local de travessia. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.